Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos assistir a segunda parte da história da ópera pelo Reginaldo. Reginaldo, você está com a palavra. Dá uma rápida apresentação sua e a gente prossegue. Obrigado, Ari. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui novamente com essa turma tão maravilhosa. Apesar de eu estar no grupo já há mais de 2 anos, eu concordo com a Ari, tem muita gente que não me conhece. Reginaldo Alcântara, de novo, sou brasileiro, moro nos Estados Unidos há 32 anos, sou engenheiro, como quase 90% desse grupo, eu imagino, mas pratiquei engenharia apenas 2 anos da minha vida. Reginaldo ficou mudo. Ficou mudo. Está sem som, Reginaldo. Eu acho que foi você, não, Ari? Não espalha, não espalha. Ninguém sabia. Ok. Não sei até que ponto que eu vi. Enfim, eu estava dizendo que eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos há 32 anos, fui engenheiro, formado como engenheiro, trabalhei apenas 2 anos como engenheiro, tive outras carreiras, trabalhei para o governo do estado do Rio de Janeiro, trabalhei para o consulado americano, me mudei para os Estados Unidos e me tornei tradutor e intérprete, que é a profissão que eu tenho exercido há 30 anos. O Ari também me disse, diga como é que você começou a gostar de ópera. Eu comecei a gostar de ópera quando eu conheci o Wagner na Europa. Nós morávamos na Inglaterra e eu fui ver a primeira ópera da minha vida. Eu acho que o Wagner e a Rosemary não estavam comigo, mas enfim. E depois, a partir daí, comecei a ouvir mais frequentemente. Quando voltei para o Brasil, ouvi com muita frequência a ópera e praticamente não perdia uma ópera no Municipal durante a partir da metade dos anos 70 e até 91, quando eu mudei para os Estados Unidos. Basicamente é isso. Tá bom, Ari? Ou precisa de mais detalhes? Vamos lá, vamos começar porque nós temos muita coisa pela frente. Recapitulando, né, para aqueles que não viram da vez passada, a ópera, então, pode ter começado na Grécia, nós não temos certeza. Primeira ópera, l'Orfeu, de Monteverdi, de 1607. Recitativo, né, que é aquela declamação da ópera, que não é normalmente cantada. Era o mais importante e fazia de tudo. Depois veio a área, que se tornou o solilóquio dos personagens. O solilóquio que você tem no teatro virou a área na ópera. A essência da ópera, o que é? É intensificação dos sentimentos ao combinar palavras e música. A evolução da música, né? Nós vimos isso, que passou da monofonia, a homofonia e a polifonia, e aí apareceram as primeiras óperas. A música instrumental, quando ela realmente começou, que foi só depois dos anos 1600, ela é, evidentemente, a arte mais abstrata. Então, só a partir daí que foi possível inventar a área, porque precisava da música ser abstrata. A ópera barroca, nós temos óperas maravilhosas, mas a ópera barroca ela tem as suas belezas e seus excessos. E muita coisa ficou, mas muita coisa não é mais nem representada da ópera barroca. O que sobrou muito foram as áreas, muitas das áreas da ópera barroca, que são realmente excelentes, maravilhosas, e ainda vale a pena ser ouvida até hoje. Depois a ópera séria, que começou a trazer uma certa qualidade literária para a ópera. Passamos em seguida para a ópera bufa, que é uma reação à ópera séria. A ópera séria, basicamente, era baseada em Veneza. Vivaldi é um excelente exemplo, como o Roberto acabou de nos lembrar, e a ópera bufa era mais baseada em Nápoles, então tem muito daquela canção napolitana, né? Você sente na ópera aquela música napolitana muito popular, muito direta. O bel canto foi representado basicamente por Bellini, Donizetti e Rossini. A ópera se transforma num maior entretenimento popular.
passa a ser haver um domínio dos cantores, com muitas improvisações, muitos adornos, isso é muito típico do bel canto. A ópera, finalmente, como grande arte, pode ser considerada a partir de Gluck, Mozart e Rossini. E, finalmente, entra a ópera italiana, ela passou a ser não só ela é a maior expressão artística do século XVIII, mas ela se transforma num entretenimento realmente totalmente popular. Então, a partir disso, foi onde nós paramos na semana passada, surge o primeiro, talvez o maior, bom, isso já está aí, o primeiro item para ser discutido posteriormente. Surge o primeiro gigante da ópera. Poiché quello che ho al cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amore, fra i calici più caldi ma chi avrà? Maravilha, essa é a área Brindisi, um brinde, né, da ópera La Traviata de Verdi. É um brinde ao amor, ao prazer, aos amigos, enfim, a toda a felicidade de estar vivo e poder aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. E, para mim, particularmente, esses prazeres incluem a própria ópera. Quando eu penso em Verdi, essa é a primeira área que me vem à mente, apesar dele ter milhões de outras também, muito famosas e muito boas. Apesar de todas as óperas de Verdi serem tragédias, com exceção de Falstaff, que é uma das suas últimas, que é a sua última ópera, elas todas têm esse momento de comemoração da vida, não é? Que fica implantado na nossa mente para sempre. Então, é por isso que eu decidi começar a falar de Verdi com essa área. Verdi é o grande expoente passar aqui, da ópera no século XIX. Né? A carreira de Verdi corresponde é a história da ópera italiana de 1850 a 1900. E esse é o cenário que ele dominou nesses 50 anos. Para começar a falar de Verdi, eu vou lançar mão de uma outra paixão minha, que é o cinema. No caso, o épico Novecento, 1900, que é um filme de Bernardo Bertolucci, de 1976. Uma das primeiras imagens do filme, que faz uma retrospectiva histórica e política da Itália na primeira metade do século XX, é de um garoto vestido de bobo da corte, ou seja, Rigoletto, personagem da ópera de Verdi, correndo pelas ruas de uma cidade e gritando: Verdi é morto, é morto Verdi. É uma cena magnífica que, ao anunciar assim de início a morte de Verdi em 1901, o cineasta Bertolucci faz uma homenagem à figura mais proeminente da Itália
no século, e acabava assim e terminar um tributo à ópera, né? Essa arte que mais representou o espírito italiano no século XIX. O Verdi foi realmente o rei inquestionável da ópera na Itália e um dos seus mais populares, renomados e amados cidadãos. Tem uma história de que quando um compositor de outro país, que eu não me lembro qual, pediu o seu endereço, o endereço do Verdi, para lhe mandar uma partitura que o Verdi tinha concordado em avaliar, o Verdi lhe respondeu, mas sem nenhuma ponta de arrogância ou presunção, nada disso. Ele simplesmente diz: ora, basta colocar no envelope ao maestro Verdi, Itália. Realmente, para muitos, Verdi é um dos maiores símbolos da Itália. Ele compôs, passar aqui, ele compôs 26 óperas. A primeira, aos 20 anos de idade, chamava-se Oberto. A última, Falstaff, que é, na verdade, uma ópera bufa, a única ópera cômica do Verdi, ele compôs aos 80 anos. Aí estão as principais óperas dele, as mais conhecidas. E o Verdi, na verdade, ele não inovou, vamos dizer assim, ou reformou a ópera, mas ele aprimorou muito o conteúdo e a técnica. E com isso ele conseguiu elevar a ópera italiana a um ponto que, na opinião de muitos, nunca foi ultrapassado depois. O Verdi ele intensificou a linha dramática, né, e a técnica de canto. E, ao fazer isso, ele intensificou a verdade literária e emocional da ópera. O interesse de Rossini, Bellini e Donizetti, anteriores ao Verdi, quase contemporâneos, na verdade, era a beleza do canto. Por isso, eles são chamados dos compositores do bel canto. No caso do Verdi, o interesse dele era a caracterização dramática. Nas óperas do bel canto havia números musicais, árias, duetos, trios, ensembles, separados por recitativos, acompanhados ou não de cravo ou violoncelo. Com seu trio de óperas mais conhecidas, o que é o Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, Verdi acaba com essas divisões e consegue assim um efeito dramático mais forte e contínuo. A orquestra em Verdi, ela faz de tudo. Ela é música de fundo, é acompanhamento, ela faz comentário, como o coro grego, e, sobretudo, ela destaca certas emoções ou sentimentos. Ou seja, Verdi não rompe com o bel canto. Muitas das áreas dele são praticamente típicas do bel canto, mas ele aperfeiçoa o bel canto. O Verdi ele retomou a sutileza do conjunto de vozes de que Mozart havia feito maravilhas com isso. O Verdi retomou isso e ele cria uma textura musical e dá uma continuidade à ação dramática de uma forma muito mais teatral. E não há mais separação rígida entre área e recitativo, mas há um contínuo, na verdade, entre o que a gente ainda pode chamar de recitativo e as áreas e os duetos e trios, etc. Em Otelo, esse contínuo é muito sutil, né? E ficou conhecido como parlante, falante, né? Que é quando os cantores fazem do recitativo uma espécie de canto, né? A orquestra faz um acompanhamento melódico que aumenta a coerência entre as partes da ópera. O interesse musical fica na orquestra, mas o interesse dramático está nas vozes. E outra característica essencial de Verdi é o lirismo, é o seu poder como dramaturgo que o distingue dos outros. Verdi não só compõe belas melodias, mas ele sabe combiná-las exatamente às situações dramáticas onde elas se encaixam. Um bom exemplo disso é a área que nós vamos ouvir em seguida.
sempre amabile, leggiadro riso, in pianto in riso e menzognero, la donna che É uma melodia contagiante, direta, popular. É o lirismo casado perfeitamente com o personagem e com as palavras que são cantadas. A estrutura dramática e harmônica de Verdi pode ser tão sofisticada quanto uma sinfonia de Beethoven, mas as suas melodias nunca perdem um aspecto direto e popular. Verdi era um verdadeiro mestre na criação de ensembles, ou conjuntos de vozes cantando ao mesmo tempo. Talvez apenas Mozart tenha conseguido trabalhar os ensembles como Verdi o fez. Então, nós vamos ouvir essa área do Rigoletto, que chama-se Bella Figlia dell'Amore. Os personagens são o Duque e Madalena presentes, e o Rigoletto e a sua filha, que estão escondidos na cena. Ou seja, o público está vendo, mas o Duque e a Madalena não veem eles. É um dos quartetos mais sublimes que Verdi compôs. Às vezes fica um pouco difícil perceber quem está cantando o quê, mas eu vou colocar aqui a letra na tela e procure identificar, lendo o texto, e percebam a genialidade de Verdi ao combinar vários cantores, nesse caso, 4 deles, numa só peça musical. Aqui está o texto. Del mio cuore il frequente palpitare. Desculpe interromper, mas era para dar Eu queria dar uma explicação do que está acontecendo nessa ópera para vocês poderem realmente entender a cena. É o seguinte, o Duque de Mantua corteja Gilda. O Duque de Mantua é o tenor, que corteja Gilda, soprano, filha de Rigoletto, que é o barítono, que é um corcunda e bobo da corte, que contrata Sparafutile para matar o Duque. Madalena, a contralto, irmã do assassino, apaixonada pelo Duque, convence Sparafutile a matar a primeira pessoa que bater a porta da taberna onde eles estão, em vez do Duque, e acabam matando Gilda, filho de Rigoletto. Nessa cena, o Duque e Madalena se encontram num diálogo amoroso, mas são observados à distância por Gilda e Rigoletto, que estão escondidos, ou seja, o Duque e Madalena não estão vendo Gilda e Rigoletto, exatamente. Hey!
Facile piangere un po'. É realmente deslumbrante, né? É de tirar o chapéu, vamos dizer assim. Eu estou com dificuldade aqui de controlar a minha tela, mas enfim. Vamos. Para aqueles que estão assistindo agora e que ou que não estão assistindo agora e verão a gravação depois, eu deixo aqui embaixo o link para ver o vídeo depois, caso ele seja bloqueado quando o nosso querido Ari colocar a gravação no YouTube. Então, está aqui o link para ver essa área completa. E outras áreas que quiserem também. Bom, passando à frente. Então, depois de Aida, né, com apenas 58 anos de idade, Verdi decide cessar a sua atividade artística. Mas 15 anos depois, ele foi convencido a voltar à atividade pelo libretista Arrigo Boito, não confundir com o nosso Arrigo Barnabé, né, que lhe apresentou o seu libreto para Otelo. Verdi, profundamente fascinado por Shakespeare, ele já tinha composto Macbeth e considerado compor o Rei Lear. Verdi não resiste e compõe a que muitos consideram sua obra-prima, Otelo.
Otelo não representa necessariamente uma revolução na música, mas é certamente uma inovação dramática da ópera. E muito disso, na verdade, se deve ao libreto do Boito, porque ele fez um trabalho espetacular e conseguiu reduzir a peça de Shakespeare sem perder o espírito dramático da obra. Mas é a música de Verdi que realmente transforma essa ópera em algo memorável. Verdi considerava Otelo como um drama passional e intimista. Ele até pensou em reduzir o palco do La Scala, porque ele achava que o palco era muito vasto para fazer jus ao intimismo da ópera de Otelo. A estreia, em 5 de fevereiro de 1887, foi talvez o maior triunfo operístico da ópera, da história da ópera, com ingressos esgotados semanas antes. Verdi, ao final, foi agarrado pela multidão que o carregou nas costas até o seu hotel, onde continuaram a gritar o seu nome por horas e horas a fio. Arturo Toscanini, que se tornou um dos maiores regentes da história, tinha, à época da estreia de Otelo, 20 anos de idade. E ele tinha acabado de entrar para a orquestra do La Scala como violoncelista, antes de começarem os ensaios da ópera Otelo. Evidentemente, ele ficou totalmente deslumbrado, né, com o fato de que havia tocado para o próprio Verdi na estreia de Otelo. Então, ele, quando voltou para casa, chegou em casa gritando bem alto: Otelo é uma obra-prima, uma verdadeira obra-prima. E, não satisfeito, ele fez a sua pobre mamã se ajoelhar com ele para dizer: Viva Verdi! Viva Verdi! E acho que é o que nós deveríamos fazer agora também, e gritar bem alto: Viva Verdi! Viva Verdi! É isso aí. Outros compositores e óperas contemporâneos de Wagner estão aí: Amilcare Ponchielli com La Gioconda, o Arrigo Boito, o próprio Arrigo Boito, que é o libretista de 2 óperas de Verdi, também compôs ele próprio óperas: Mefistófeles, La Gioconda e Nerone. Alfredo, são 2 La Giocondas, ouviu? Tem a primeira pelo Ponchielli e a outra pelo Boito. Alfredo Catalani com La Wally, Ruggiero Leoncavallo com Pagliacci, Pietro Mascagni com Cavalleria Rusticana, L'Amico Fritz e Iris, Umberto Giordano com Andrea Chenier e Fedora. Bom, evidentemente que essas são apenas alguns exemplos das óperas que eles compuseram. Passamos, então, à ópera na França, né? A ópera em francês ela surge em 1669, que é um pouco tarde comparada à italiana. As razões, segundo os estudiosos, é o próprio idioma francês, né, e a mentalidade francesa. O idioma, porque o idioma não permite melismas, né, que são aquelas múltiplas notas para uma só sílaba, que eram praticadas muito no bel canto. Então, vocês imaginem, em vez daquela área, La donne est mobile, cantar La femme est voluble. Não dá na mesma, né? A mentalidade, por quê? Porque os franceses achavam ridículo misturar música com teatro e dança. Porque o teatro e dança dos franceses, na época, eram os melhores, eram o melhor da Europa. Então, com isso, na França, a ópera acabou virando um espetáculo visual. E era muito uso de maquinário, efeitos especiais. Havia pouco realismo, na verdade. Os temas eram amor e honra, tudo muito formal e estático. Aí nós temos alguns representantes principais desse início da ópera francesa. O Jean-Baptiste Lully, que iniciou a tradição operística francesa na corte de Luís XIV. Na verdade, Lully estabeleceu a ópera como a instituição do Estado. O esplendor formal da ópera, naquela época, ou na França, deveria refletir a glória e a pompa da realeza. Em Lully, o recitativo é silábico, uma nota para cada sílaba. As áreas são mais curtas, com menos amplitude vocal, e não tem tanta importância no enredo da ópera.
elas exigem menos virtuosismo, né, musical dos cantores, cuja preocupação seria enunciar claramente as palavras. Por outro lado, os franceses eram muito melhores atores que os seus congêneres italianos. As suas óperas acabaram soando um pouco vazias, né, pomposas, mas, ao mesmo tempo, elas formaram a base para as gerações de compositores franceses que vieram depois. Algumas óperas de Lully estão aí listadas. Depois nós entramos com Rameau, que é o principal músico francês do século XVIII. Ele herdou essa tradição do espetáculo operático grandioso. Como outros franceses, as suas óperas têm menos contraste entre área e recitativo do que os italianos. As óperas dele estão aí, as principais, e, na verdade, a ópera francesa desse período é raramente ouvida hoje em dia, nos grandes teatros de ópera. Mas a música orquestral de Rameau é muito impressionante, muito boa, vale a pena ser ouvida. Depois passamos para o Gluck, que já falamos na segunda-feira passada um pouco dele. Nascido na Boêmia, fez carreira em Paris e Viena, e compôs inicialmente no estilo italiano. E conseguiu, mais tarde, fazer uma síntese, porque ele se radicou em Paris, ele conseguiu estabelecer uma síntese da nova ópera italiana com a ópera tradicional francesa. Tudo que ele queria, na verdade, era só expressar da forma mais simples possível e não afetada os sentimentos humanos. Aí estão algumas das óperas dele. E, na primeira metade do século XIX, Paris, na verdade, vira a capital operática da Europa. Em 1820, surge a chamada Grande Ópera Francesa, cujas características eram figuras heróicas, situações dramáticas intensificadas, esplendor e suntuosidade. A França agora já era uma república, então não havia mais o patrocínio real. Então a ópera vira um entretenimento de classe média que gosta de óperas espetaculares e dramaticamente meio óbvias, né? Com grandes cenas de multidões e personagens cantando todos ao mesmo tempo. Surge, então, Giacomo Meyerbeer, que, apesar do nome, ele era nascido na Alemanha, se não me engano, e compôs em italiano, mas depois passou a compor em libretos em francês. Ele praticamente estabeleceu sozinho o sistema da grande ópera francesa. Suas óperas são entretenimento popular, sem muita substância dramática necessária, mas ficou muito famoso e foi imitado por sua habilidade para manejar grandes contingentes de cantores, bailarinos e coristas no palco. Tem aqui um pequeno trecho de Meyerbeer que eu vou tocar só para exemplificar, mas realmente eu não quero me alongar muito sobre isso. Então, vocês veem que é realmente uma coisa bem dramática. Dá para imaginar, né, esse palco cheio de gente, com coro, com vários solistas, muita produção, muito efeito. Seria como os efeitos especiais hoje em dia no cinema. Apesar de praticamente esquecido agora,
Meyerbeer, raramente representado, ele teve muita influência sobre os outros compositores, inclusive até Verdi, porque em Otelo, sobretudo, o uso do coro por Verdi é de uma forma extremamente dramática. Ele lembra muito esse trecho que a gente acaba de ouvir de Les Huguenots, do Meyerbeer. Eu esqueci de falar que isso era da ópera Les Huguenots. A tradição operística francesa também inclui os gêneros opéra comique, a ópera cômica, de temas não necessariamente cômicos, na verdade, e a opéra lyrique, que era a ópera lírica, cujo melhor exemplo é o exemplo realmente substancial da ópera lírica francesa. Depois de ouvir essa retumbante abertura, não é? Essa é a abertura da ópera Carmen, de Bizet. Quem não quer ouvir toda essa ópera? Eu sei que na semana passada eu já deixei entender a minha preferência pelas Bodas de Fígaro, de Mozart, e a Traviata de Verdi, mas definitivamente Carmen é a minha favorita. Quer dizer, pelo menos até a gente chegar em Tristão e Isolda de Wagner. Bom, a Carmen é uma das óperas mais reconhecidas e amadas e produzidas até hoje. Para vocês terem uma ideia, entre 1883 e 1979, ou seja, de 92 anos, Carmen foi apresentada 521 vezes no Metropolitan Opera House de Nova York. Somente a Aida, de Verdi, e La Bohème, de Puccini, foram ensinadas mais vezes nesse período. O filósofo Nietzsche, aquele mesmo que escreveu A Origem da Tragédia, confessou que havia assistido Carmen mais de 20 vezes. E olha que na época a gente não tinha YouTube, eles não tinham YouTube, não tinham vários meios de ouvir ópera. Tinha que ir ao teatro para ouvir a ópera. Ele assistiu Carmen mais de 20 vezes e a considerava como a tragédia perfeita. Infelizmente, o próprio Bizet, aqui está ele, que morreu em 1875, 3 meses após a estreia, não pôde gozar o triunfo dessa ópera. E, pior ainda, ele morreu pensando que tinha composto o pior fracasso da história da ópera. Infelizmente, ele não sobreviveu para ouvir Tchaikovsky dizer, com muita razão, que em 10 anos Carmen seria a ópera mais popular da história. E Tchaikovsky tinha certamente razão. Carmen é a história de duas pessoas muito diferentes, né? E como elas acabam se destruindo mutuamente. Carmen e Dom José. Ela é uma visão do poder brutal e transformador do sexo, desejo, violência e destino. Carmen é a encarnação da tentação e da sexualidade primária e destrutiva. Dom José é destruído por sua sexualidade, a qual é despertada por Carmen. Carmen introduz um novo tipo de heroína operística, bem diferente do que as sopranos tinham representado até então. Na verdade, quem canta Carmen é uma mezzo-soprano, não é uma soprano. Ela era considerada vulgar por alguns, mas é, na verdade, uma mulher livre e corajosa, que ama sua liberdade e a independência. Realmente, ela era uma feminista avant la lettre. Alguns a consideram como a Don Giovanni feminina. Ela é fatalista, porém, sabe muito bem que nada pode contra o seu destino.
Eu não consigo pensar em outra área, em outra ópera com tantas áreas maravilhosas, uma após a outra, e são impossíveis de esquecer depois que se ouve a primeira vez. Mas vamos dar um gostinho aqui de algumas delas. Primeiro vamos ver o texto e e já a música. Agora a próxima área. E mais uma. Realmente é uma das áreas mais conhecidas, a famosa área do toreador. Mas toda essa alegria, vibração, energia, felicidade até dessa ópera
vão desembocar numa tragédia, como tinha que ser no caso da ópera. Numa cena que inicia muito alegre, mas se torna altamente dramática no segundo ato, Frasquita e Mercedes, amigas de Carmen, jogam com as cartas do baralho, que só lhes revela amor e fortuna, como a sorte das duas. Notem, sobretudo, o deslumbrante desenvolvimento orquestral em torno do canto das duas, que acaba se transformando num delicioso dueto à la Mozart. A música é vivaz e alegre, mas aqui e ali você já nota pequenos toques orquestrais que revelam uma sutil ameaça no ar, que virá logo em seguida. Então, elas insistem com Carmen, durante toda essa cena, elas ficam insistindo com Carmen para que Carmen também leia sua sorte nas cartas. E Carmen recusa no início, mas acaba concordando, e quando ela começa a tirar as cartas dela, já vê os seus piores pressentimentos confirmados, quando lhe sai repetidamente a carta da morte. La mort, ela vai dizer praticamente, não vai nem cantar, vai falar La mort. Vocês vão ver durante o canto dela. E, mais uma vez, prestem atenção no papel da música, né, e da orquestra e a forma trágica e triste com que se anuncia o destino de Carmen. Não, eu troquei a área errada. É essa aqui. É aqui mesmo. Agora a Carmen. J'ai bien vu
Ah, eu acho sempre emocionante. Eu me emociono toda vez que eu ouço isso. Não sei quantas vezes já ouvi essa ópera inteira, os pedaços, e de cada vez eu vejo uma coisa nova e sinto uma emoção diferente, além das emoções que eu sinto de toda vez. São duas emoções díspares, né, que são aí representadas. E se você fosse representar essas emoções no teatro, isso causaria um caos, porque não há forma de você, ao mesmo tempo, mostrar isso. No entanto, são dois textos diametralmente opostos, cada um com a sua música, refletindo mundos diferentes, mas ouvidos simultaneamente. Isso seria impossível no teatro. Na ópera, é a essência do que pode ser alcançado. É o drama operístico com sua força total. A ópera francesa passou nesse período passou por um período muito fértil no século XIX. E aqui estão outros compositores e óperas desse período que vale a pena conferir. Entre os que estão em letra vermelha são, na verdade, os compositores de maior destaque. Nós já falamos de Meyerbeer, que está citado ali na segunda linha, e Bizet, mas eles estão aqui incluídos também. Eu não vou ler todos, vocês só deem uma olhada rápida. Há aí muitas óperas famosas e muitos compositores também muito famosos que fazem parte permanente da história da ópera. Vamos em frente, então. A ópera é em alemão. Diferentemente da ópera italiana, que surgiu em 1600, ou da francesa, 1669, o reconhecimento da ópera alemã, em alemão, na verdade, porque é também austríaca e outros países que falem alemão, surgiu como gênero distinto e só se deu, na verdade, em 1791, com a Flauta Mágica de Mozart. Na Alemanha já existia o chamado Singspiel, que significa canto-teatro ao mesmo tempo, ou canto-peça, enfim, canção-peça, seria a tradução literal, ou drama musical, vamos dizer assim, que agora, hoje em dia, já em retrospectiva, é considerado como um gênero de ópera. O Singspiel tinha raízes na cultura popular e incluía diálogo falado, como é na Flauta Mágica. O diálogo é falado, não é o recitativo cantado que a gente já estava acostumado. E esse diálogo era intercalado com canções, ensembles, baladas e áreas. Na verdade, esse foi o precursor das operetas, né? E do mundo musical, e do moderno musical americano. Uma das primeiras óperas de Mozart, O Rápido Serralho, é um Singspiel. Mas Mozart pegou esse Singspiel e, com a Flauta Mágica, ele transformou um gênero popular num nível artístico muito mais elevado e fez, na verdade, a primeira obra-prima do Singspiel. Na Flauta Mágica, o Mozart deixa de trabalhar com libretos em italiano e faz uso da tradição alemã, que se torna operística nas suas mãos. A ópera, a história da ópera, na verdade, é uma espécie de conto de fadas repleto de pessoas, seres, eventos e locais exóticos. É uma mistura de peça de contexto moral sobre rituais maçônicos e ideias do iluminismo. A música é brilhante e de agrado popular, com um apelo folclórico simples, direto e, ao mesmo tempo, altamente sofisticado do ponto de vista musical. Fazendo jus ao idioma alemão, que não é melódico como o italiano, ele usa o diálogo falado em vez do recitativo. E a música das áreas é praticamente silábica, uma sílaba para cada nota.
o que dá às áreas um apelo direto e popular, um ritmo contagiante que contribui muito para realçar a melodia. Como nós já ouvimos a semana passada uma área da Rainha da Noite, vamos ouvir dessa vez uma outra área da Flauta Mágica, que é cantada por Papageno, um caçador de pássaros, que é o personagem, na verdade, mais simpático e querido dessa ópera. O que está acontecendo aqui? Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Eu não resisto e vou mostrar mais uma área dessa ópera deliciosa, porque eu adoro, realmente eu gosto muito dessa ópera. E que é quando Papageno encontra finalmente a sua Papagena, porque durante toda a ópera ele está buscando uma pessoa que seja como ele, uma mulher que seja como ele. E ele acaba encontrando uma que é ele próprio, só que com o nome feminino, Papagena. Com a sua música de extraordinária delicadeza, sofisticada e popular ao mesmo tempo, Mozart e seu libretista parecem brincar com as palavras, seguindo à risca o padrão silábico da música. Como se mandasse um recado para os italianos e dissessem: vejam como podemos dar ao idioma alemão a graça e a leveza que antes se acreditava só poder ser alcançado em italiano. Eu não tenho a menor dúvida que os alemães conseguiram demonstrar isso. Vamos ouvir a área do Papageno. Bist du mir nun ganz ergeben? Bin ich dir ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen, Nun so sei mein Herzenstäubchen, mein liebes Weibchen, mein Herzenstäubchen. Welche Freude wird das sein, Welche Freude wird das sein, wenn die Götter uns bedenken, wenn die Götter uns bedenken, unsere liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder schenken, so liebe deine Kinderlein, 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 so liebe deine Kinderlein, so liebe deine Kinderlein. Hier ist deine kleine Papageno. Delicioso, não? Bom, continuando com a ópera em alemão, temos que falar do Der Freischütz, o Franco Atirador, de 1821, que é uma ópera composta por Karl Maria von Weber, e é a obra que realmente estabelece a ópera em alemão no século XIX. Ela é uma ópera toda inserida no movimento do romantismo alemão, típico na literatura e na música também, e onde o enredo é a história medieval, lendas, personagens, situações sobrenaturais. Fala muito da natureza indomada, né, da natureza misteriosa e descontrolada, e também do triunfo do bem sobre o mal, interpretado como salvação ou redenção. A intenção do Weber era desbancar os italianos como principais expoentes do gênero, criando um trabalho definitivamente alemão. Der Freischütz é pouco conhecida e montada hoje em dia,
mas é uma das óperas mais influentes do século XIX. A sua descrição do horror sobrenatural é totalmente diferente do bel canto italiano e da ópera francesa, pelo uso abundante do diálogo falado, conteúdo expressivo e técnica de composição. A música de fundo assume aqui um papel fortíssimo e é essencial ao desenrolar do drama. Bom, antes de falar de Wagner, é preciso mencionar outros grandes compositores e óperas do século XIX em alemão. Beethoven, na verdade, compôs uma ópera, Fidelio. É a única ópera que ele compôs e é uma ópera que continua a ser representada nos teatros e é uma ópera de grande beleza e de grandes atributos e que deve ser ouvida. Mas também há muita controvérsia sobre ela por causa do tema que aborda um tema revolucionário da época do Napoleão, etc. Depois temos, bom, o próprio Weber, que eu já falei, e Flotow com Martha, Von Suppé, Boccaccio, o Johann Strauss, que é, na verdade, mais um compositor de operetas, que estão aí listadas, e Engelbert Humperdinck, que compõe ainda também Hansel e Gretel. Então, chegamos em Wagner. O que Beethoven foi para a primeira metade do século XIX, em termos da música orquestral, da música erudita, Wagner foi para a segunda metade. Ele é simplesmente o compositor mais influente, controverso e comentado da época. Ele era a avant-garde da época. Hoje interpretaríamos dessa forma. A sua música expressou o que era possível expressar musicalmente na ópera e na música sinfônica daquela época. Ao mesmo tempo, Wagner foi um dos seres mais repelentes de que se tem notícia. Ele era megalomaníaco, impiedoso, desumano, hedonista, arrogante, antissemita e racista. E ele tinha algo de messiânico e megalomaníaco, beirando a loucura. Ele elevou a um nível sem precedentes a ideia de que o artista é o grande herói do século. Tal era o seu ego que ele se achava um deus enviado à Terra. Ele realmente acreditava nisso. Enviado à Terra por forças misteriosas. Ele tinha discípulos, ele preparou uma escritura sagrada de texto e música, construiu um templo para as óperas dele, que é Bayreuth, e onde suas óperas seriam para sempre celebradas e ele próprio adorado. Escreveu ele próprio seus libretos. Na verdade, é o único compositor que controlou todos os aspectos da obra. Libreto, música, encenação, cenário, movimentação no palco, absolutamente tudo. Ele compôs 13 óperas, ou dramas musicais, como ele gostava de chamá-las. Ele compôs óperas nos vários estilos pelos quais ele passou através dos anos, como estão aí listadas, né? Tem uma ópera romântica, a Moda de Weber, compôs O Amor Proibido no estilo italiano, Rienzi é estilo grande ópera francesa. Aí ele entrou na fase do romantismo alemão, propriamente dito, que são realmente as suas melhores óperas. Já com O Navio Fantasma, Tannhäuser e Lohengrin, e depois ele entra para compor a tetralogia do Anel dos Nibelungos. São 4 óperas e ele levou 26 anos para compô-las, as 4. Mas nesse meio tempo, durante esses 26 anos, ele compôs Tristão e Isolda, que em 1865, que é sua obra-prima, e Os Mestres Cantores de Nuremberg, em 1868. E sua última ópera foi Parsifal. Bom, para falar sobre um compositor é preciso dar amostras da sua música, né? Como eu tenho feito até agora, dentro do possível. No caso de Wagner, isso é muito difícil, porque suas óperas são um contínuo muito longo de música, que se desenrola
e se desenvolve lentamente e não pode ser realmente apreciado e avaliado em pequenos trechos de 2 ou 3 minutos. Todos conhecem algum trecho de Wagner, né? Geralmente alguma abertura ou trecho orquestral, como este, na verdade, o mais conhecido de Wagner no mundo inteiro. Ou então, algo cantado. Isso aí é praticamente o lugar comum, né? Quando se fala de Wagner, se pensa nesse tipo de canto e interpretação. Isso aí foi o trecho, o canto de guerra de Brunhilde na ópera As Valquírias. Mas o tempo é muito curto nosso aqui, nós temos que concentrar numa ópera cujo tom, na verdade, é muito diferente desse estilo que nós acabamos de ouvir. Trata-se, na verdade, da sua obra-prima, a obra-prima de Wagner, que é Tristão e Isolda. Obra revolucionária que transformou daí para frente o mundo da ópera. Falando em ópera, preciso dizer que Wagner tinha horror à palavra ópera e considerava a ópera italiana e francesa como arte degenerada. Por isso ele chamava suas obras de dramas musicais. Wagner queria fazer uma revolução artística, na verdade. Ele queria combinar poesia dramática, música instrumental, canto, representação, gestos, vestuários e cenário para fazer uma apresentação teatral dos mitos, porque, segundo ele, são os mitos que iluminam a experiência humana. Ele chamava isso de Gesamtkunstwerk, ou seja, obra de arte total, em que o formato artístico abrangeria absolutamente tudo. A orquestra, para Wagner, deveria cumprir o mesmo papel que o drama grego. E, para isso, inclusive, ele inventou os famosos leitmotivs, que são melodias e progressões harmônicas recorrentes e sempre associadas a um personagem, uma coisa ou uma ideia dramática. Os leitmotivs são repetidos, alterados, fragmentados ou desenvolvidos, geralmente nas vozes, mas sobretudo na orquestra. E quando ele não é só um acompanhamento das vozes, ele se transforma praticamente num parceiro completo com tudo mais que vai ocorrendo no palco. Wagner foi muito influenciado pelo desculpem, pela visão do filósofo Schopenhauer. O Schopenhauer acreditava que somente através da negação total e da morte o ser humano podia alcançar a salvação e a transcendência. Tristão e Isolda é a quintessência do estilo maduro de Wagner. Se não considerarmos a Nona Sinfonia de Beethoven, Tristão e Isolda é a composição mais influente, não só da ópera, mas de toda a música erudita produzida no século XIX. Ela é a expressão de que a existência é uma rede insaciável de anelos, desejos e buscas que só encontram sua liberação na cessação da existência. Rapidamente, um resumo da ópera para a gente sentir o que é.
Tristão é uma lenda medieval, na verdade, que tem várias versões através dos séculos, inclusive a versão que Wagner usa é uma versão também bem particular dele. A história é o seguinte: Tristão vai à Irlanda buscar a princesa Isolda, prometida ao rei Mark da Cornualha, tio de Tristão. No passado, Tristão havia matado o noivo de Isolda. Durante a viagem para Cornualha, levando Isolda, Isolda convence Tristão a tomar com ela uma poção venenosa, sem que ele saiba que é uma poção venenosa, dizendo-lhe que a poção é para expiação entre os dois pelo seu histórico passado. Mas Brangane, a criada de Isolda, troca a poção de veneno por uma poção do amor. Quando o navio chega na Cornualha, os dois já estão perdidamente apaixonados. Mais tarde, já casada com o rei Mark, este descobre que os dois estão apaixonados. Numa luta de espada com o escudeiro do rei, Tristão se deixa ferir mortalmente. É levado para longe, mas pede que Isolda venha vê-lo. Quando Isolda chega, ele morre nos braços dela e Isolda decide também morrer para se juntar a Tristão na vida após a morte. O prelúdio dessa ópera já prevê a ação que virá, e é todo baseado nos leitmotivs de poção. Tem um leitmotiv para poção que indica, inclusive, o movimento de tomar essa poção, esse veneno, ou um leitmotiv da morte, ou seja, quando a morte vai se imiscuindo na vida das pessoas, e do desejo sexual entre os dois. E isso surge através de um movimento musical ascendente que nunca se resolve, simbolizando o desejo entre os dois que nunca é satisfeito. O significado oculto é que, para Tristão e Isolda, o amor e morte estão para sempre conectados. A obra realmente só pode ser devidamente apreciada se ouvida inteiramente, e, se possível, acompanhando o libreto, porque isso transforma a nossa compreensão da ação. Mas podemos imaginar toda a gama de emoções que afeta os dois personagens. Uma performance dessa ópera leva geralmente quase 4 horas. Só o dueto entre os dois no ato 2 dura mais de 30 minutos. A famosa área final de Isolda, o Liebestod, que significa amor-morte, dura 10 minutos. Os próprios instantes de silêncio absoluto são muito frequentes, porque contribuem para essa atmosfera de expectativa, anseio, desejo, ansiedade e vontade, que é o cerne da relação entre Tristão e Isolda. Uma relação emocional e passional, insatisfeita e insaciada durante toda a ópera. Vamos fazer o seguinte, algo que eu realmente detesto fazer, que é cortar um trecho íntegro, um trecho de uma ópera ou de uma música qualquer ao meio. No caso, o Liebestod, que é o canto final de Isolda na sua transfiguração, vamos chamar assim, não é nem morte, até ela atingir voluntariamente a morte como resolução da sua união absoluta com o Tristão. Eu vou mostrar só o início desse canto. Eu não quero nem chamar de área, por respeito a Wagner, que não chamava de área, onde a música desenvolve o tema buscando uma solução, mas sempre se desviando e entrando por um novo caminho, causando em nós, os ouvintes, uma espécie de angústia e anseio que reflete, de certa forma, o que Isolda sente, que é uma busca por uma resolução musical que causará, finalmente, o apaziguamento da alma e do anseio. Quando finalmente se atinge a nota dominante na ópera, isso que a ópera vinha buscando nas últimas 3 horas e meia. Ou seja, a ópera inteira musicalmente é uma busca dessa volta à dominante em música, que só vai acontecer esse acorde final no final da ópera, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir ele agora. Eu peço, na verdade, desculpas, porque eu não tenho conhecimento musical para explicar isso da melhor forma. A gente precisa realmente de uma pessoa, de um músico, para poder explicar
exatamente o que acontece em termos musicais nessa ópera. Mas eu pediria a vocês que pesquisem na internet depois o chamado acorde de Tristão, que é um acorde dissonante que introduz essa indecisão, ou indefinição, ou irresolução, nem sei muito bem como chamar isso, em Tristão e Isolda. A música vai se desenvolvendo em torno desse acorde que não permite nunca voltar à nota dominante. E, portanto, é como se você entrasse num labirinto, numa rosca sem fim, a cada momento. E quando você pensa que a música vai se resolver, e a história vai se resolver, ela envereda por outro caminho, por uma outra dissonância, e assim vai até o final da ópera, 3 horas depois, e aí finalmente temos a resolução. Bom, mas eu acho que eu já estou me repetindo muito aqui. Vamos ouvir a música no início e no final de Liebestod. Vocês vão entender, ou melhor, vão sentir exatamente o que eu estou tentando em vão explicar. E só peço realmente a vocês que procurem ouvir esse trecho integralmente, apenas são 8 minutos, quase 10 minutos, que vale a pena ouvir ele integralmente, na tranquilidade, etc. Eu tenho certeza que vocês vão ficar emocionados e maravilhados, como eu fico toda vez que eu ouço esse trecho da música. Então vamos lá. Eu esqueci de descrever. Ela tá cantando basicamente. Ele acaba de morrer, na verdade. Então ela está dizendo que, na verdade, ela vê ele vivo. Ela vê os olhos dele se abrirem. Ela vê ele retomando ocupando um outro espaço. E ela, ao mesmo tempo, começa a sentir toda uma transformação, que é, na verdade, a transfiguração dela. Ela começa a se elevar, passar para um outro plano, evoluindo junto com ele, até que finalmente chegam ao final, né, que é a resolução final desse amor deles, que só pode ser feito através da morte, ou transfiguração, como eles chamavam. Então, agora vamos ouvir o final desse canto do Liebestod, e vocês vão ver, finalmente, ela chegar à nota final, que vocês vão sentir o que isso vai causar em vocês quando ela atinge, finalmente, a nota dominante, e logo em seguida a orquestra vem e fecha também, depois que ela acaba o canto dela, e a sensação de paz, de resolução, de encantamento e de, enfim, transfiguração que ocorre em nós mesmos que estamos ouvindo. Vamos lá.
Incrível, né? Eu vou deixar aqui o link para essa gravação no YouTube. Quem canta esse trecho que eu mostrei é a cantora americana Jessie Norman, que fez carreira na Europa e infelizmente faleceu tem acho que 2 ou 3, não, alguns meses, 6 meses talvez. E essa gravação, essa interpretação, eu acho que é uma das mais deslumbrantes que eu já ouvi. Mas tem milhões de outras que vocês podem escolher e ouvir, mas ouçam, por favor, ouçam esse canto, esse Liebestod, integralmente, se não quiserem ouvir a ópera toda. Que eu ia falar aqui? Nem sei, nem estou até sem palavras. Para dar um toque mais engraçado, então, agora eu quero que vocês imaginem essa cena final, Isolda cantando no palco, sozinha, só ela, e um canhão de luz branca com foco sobre ela. Um canhão vem de trás do teatro e projeta uma luz intensa, branca, sobre ela, e essa luz vai se intensificando junto com a música na medida que ela vai desenvolvendo o canto dela, e a Isolda vai cantando, até que nos acordes finais, quando chegam os acordes finais que vocês ouviram, o público do teatro já não consegue mais distinguir Isolda. Você vê uma figura, uma sombra, um fantasma, na verdade, porque é a Isolda que se transfigura e parte para uma outra dimensão. Isso, na verdade, aconteceu e eu vi isso junto com meu amigo Rafael, que deve estar nos assistindo aqui, espero, no Municipal do Rio, nos anos 80, uma produção trazida diretamente de Bayreuth, e eu tive falando com o Rafael hoje, a gente não consegue lembrar, mas tinha um parente, um descendente do Wagner, do compositor, envolvido nessa produção. A gente não sabe se estava envolvido lá em Bayreuth e dirigiu, era uma produção que veio de Bayreuth, ou seja, já tinha sido encenada antes, e ele estava, de uma certa forma, ele era o dirigente. E você tem tem o Wieland Wagner, que é neto dele e que era diretor de ópera, mas ele morreu em 66, então não foi ele. Mas tem o irmão dele, que, se não me engano, chamava Wolfgang, que acho que estava envolvido nessa produção que nós vimos. O impacto que nós sentimos naquele dia permanece conosco até hoje, né? Como vocês podem ver. E está bem vívido na minha memória e na do Rafael também, eu acredito. Sem dúvida que terá contribuído para o aumento da nossa percepção e curtição da ópera naquele dia o fato de que nós tomamos uma boa dose de uísque antes da ópera começar e apertamos também um bom baseado no intervalo. Certamente isso terá tido um grande impacto para nós. Eu queria falar um pouco... Sim, eu tenho aqui, eu coloquei aqui o link para vocês ouvirem essa gravação que eu toquei, 2 pedaços dela. Mais tarde vocês podem ouvir com calma. Após a sua estreia, essa obra recebeu os mais variados tipos de comentários. Teve um crítico que disse que o prelúdio da ópera lhe fazia pensar no lento desenrolar do intestino de um mártir submetido à tortura da roda na Idade Média. Rossini, que era genial e tinha momentos realmente imprevisíveis, disse: a música do Sr. Wagner tem lindos momentos, mas horríveis quartos de hora. Virgil Thompson, que é um compositor e crítico, referindo-se ao dueto de Tristão e Isolda, o dueto que Tristão e Isolda cantam meia hora sobre o seu amor e desejo carnal não consumado, diz que há 7 momentos claramente marcados na partitura em que os amantes, diz ele, ejaculam
simultaneamente. Deve ser por isso que a Clara Schumann disse que Tristão e Isolda era a coisa mais repugnante que ela já tinha ouvido na vida inteira. Uma outra história muito engraçada é Toscanini, o maestro Toscanini, num ensaio em Salzburg, do Festival de Salzburg, do longuíssimo dueto de amor do ato 2, comentou para um assistente: se eles fossem italianos, já teriam tido 7 filhos, mas como são alemães, ainda estão discutindo os termos e as condições da sua relação. Finalmente, eu tenho uma curiosidade para nós, os brasileiros. Tristão e Isolda, na época, demonstrou ser muito difícil de montar, na época do Wagner. E Wagner teve que considerar várias opções de local e de teatro. Em 1857, ele foi convidado por um representante de Dom Pedro II, imperador do Brasil, a montar as suas óperas no Rio de Janeiro em italiano, porque italiano era o idioma usado na ópera imperial. Wagner confiou a Liszt, Franz Liszt, que era seu sogro, né, na verdade, que estava pensando em se mudar e morar no Rio de Janeiro, e que concederia à cidade a honra de estrear Tristão e Isolda. Já imaginaram se isso tivesse acontecido? Wagner enviou ao imperador cópias encadernadas de suas óperas anteriores para demonstrar o seu interesse, mas o plano não prosseguiu, e por razões que ainda são desconhecidas. Alguém deveria fazer essa pesquisa. Bom, estamos ficando sem tempo. Eu queria lembrar de Orfeu, quando ele entra no reino das trevas e ele tem que convencer Caronte a atravessar o rio, e para isso Orfeu tem que usar a sua arte lírica no mais elevado grau, porque só uma arte assim pode mudar o coração de um deus. Assim também foi Wagner. Assim, é isso que Wagner tem que atingir no Liebestod, porque ele tem que atingir o mais alto nível da arte lírica. A música aqui tem que ser tão transcendente quanto a realidade que Isolda está vivendo ao se aproximar da morte. E Wagner consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Wagner constitui um paradoxo, um homem que possui os melhores e os piores atributos humanos. Durante quase 50 anos, sua música, os dramas e ideias geraram as mais intensas controvérsias. Carreiras inteiras dependiam da pessoa ser ou não fazer parte do culto a Wagner. Nos lembra de coisas que estão acontecendo atualmente, não é isso? Divisões entre pessoas. Um empresário da época disse: eu nunca discuto religião, política ou Wagner, porque isso só gera má vontade e animosidade. Hoje, com muita água debaixo da ponte, já podemos ter uma atitude mais comedida com relação a Wagner. Afinal de contas, Wagner e Verdi chegaram no mesmo lugar, que é a música contínua e o drama contínuo, a maior expressão da ópera. Mas vieram de direções totalmente diferentes. Quer gostemos do ser humano Wagner ou não, é totalmente irrelevante. Ele nos deixou um legado musical extraordinário e mudou para sempre o cenário da música e da ópera que veio depois dele. Eu não sei, eu tenho ainda mais uns 15 minutos ou 20 minutos. Não sei se paro por aqui, se vocês já estão cansados. O que acham? Por mim, podemos continuar. Ok, vamos lá então. Por mim também, manda bala. Vamos lá então. Não vai demorar muito, não. Pode continuar, é isso aí. A ópera romântica alemã depois de Wagner. Richard Strauss. Na época era considerado o sucessor de Wagner.
não era parente de Johann Strauss, o das valsas, né, que era austríaco. A primeira parte da carreira do Richard Strauss, ele compôs poemas sinfônicos, que na verdade são peças orquestrais mais tarde consideradas como óperas instrumentais, porque cada uma dessas peças contava uma história e invocava imagens visuais. As óperas mais importantes deles são Salomé, Electra, O Cavaleiro da Rosa, Ariadne em Naxos, Arabella e Capriccio. Salomé é uma das óperas mais controversas de todos os tempos. Ela é baseada na peça de Oscar Wilde, que é dominada pelo erotismo, intriga e sexualidade, anos-luz à frente do que a Bíblia relata. A história da Bíblia é que Salomé, enteada de Herodes, sente atração e repulsa ao mesmo tempo pelo profeta João Batista, prisioneiro de Herodes. Aproveitando-se da atração sexual que este tem por ela, ela pede a cabeça de João Batista, que a cabeça de João Batista lhe seja entregue numa salva de prata. Ela pede isso a Herodes, que é meio que apaixonado por ela, apesar dela ser sua enteada, e ao receber a cabeça numa salva de prata, ela revela o seu amor mórbido por João Batista, beijando apaixonadamente sua cabeça decepada. Ao ver isso, Herodes ordena a execução imediata e sumária de Salomé. A ópera Salomé é um manual de psicopatologia e a música reflete isso muito bem. Apesar de considerada pornográfica na época, é uma representante do mundo da ópera e do período pós-vitoriano da virada do século, quando houve muita experimentação artística. Ópera russa. O surgimento da música russa mais erudita tem a ver com o aumento do nacionalismo no século XIX. A música, então, começa a substituir o ativismo político como modo de autoexpressão nacionalista. O nacionalismo musical russo resulta em parte do medo da influência de outros países. Acho que eles ainda estão com medo até hoje, né? Depois de derrotar Napoleão em 1812, a Rússia se torna parte da grande comunidade europeia. E em torno de 1825, escritores, poetas e compositores russos buscaram criar uma tradição artística unicamente russa. E entre eles, o poeta Alexander Pushkin, que elevou a percepção da língua russa em sua obra. A maior parte das óperas russas se baseia nos poemas ou histórias de Pushkin, tais como Eugênio Onegin e Rainha das Espadas, são Eugênio Onegin e Rainha das Espadas são óperas de Tchaikovsky. Boris Godunov, que é Mussorgsky, e Ruslan e Ludmila, que é do Glinka. O Glinka é o primeiro compositor de óperas russo a despontar e representar o início dessa história de nacionalismo. Sua obra-prima é Ruslan e Ludmila. Depois da morte de Glinka, forma-se o chamado Grupo dos Cinco, que é responsável por levar à frente a história da ópera russa. Os seus componentes são Balakirev, compositor e professor, Kui, engenheiro militar, Mussorgsky, oficial do Exército, Rinsky-Korsakov, oficial da Marinha, e Borodin, cientista. Nenhum deles músico. Na verdade, eram todos músicos amadores autodidatas, o que é absolutamente incrível. Os três últimos, né, Mussorgsky, Rinsky-Korsakov e Borodin, foram os que continuaram conhecidos até os nossos dias. Esse grupo acreditava que seu dever era criar uma música nacional na Rússia, e assim o fez. As suas composições têm realmente uma forte base na música folclórica do país e no idioma russo. A obra-prima de Mussorgsky é Boris Godunov, que é provavelmente a melhor e mais conhecida ópera russa. O libreto é do próprio Mussorgsky e é baseado também num famoso poema de Pushkin. Outras datas e óperas que nós temos que mencionar são essas que estão aí. Na data de nascimento e morte dos principais compositores
e algumas das óperas que eles compuseram. Lembrando que o Tchaikovsky não era parte desse grupo dos 5, mas era contemporâneo deles. Boris Godunov é o pináculo, na verdade, da ópera russa do século XIX. Ele representa o mesmo que as óperas Otelo, Tristão e Isolda e Carmen representam para, respectivamente, a ópera italiana, alemã e francesa. Eu pensei em mostrar aqui alguns trechos da ópera russa, mas eu sinto que o meu conhecimento é insuficiente para permitir uma escolha adequada. Eu, na verdade, nunca ouvi uma ópera russa inteira. E o estilo da ópera russa também dificulta uma mostragem devido à ausência de áreas ou trechos mais específicos e destacados. Então, eu sugiro ao grupo que continue na sua pesquisa e busca e se informe mais sobre a ópera russa, que provavelmente, certamente gostarão. E com essas pinceladas, nós voltamos à Itália. Já quase encerrando. Com Puccini e o verismo. O verismo é uma tradição operística saída do positivismo e do naturalismo, que eram movimentos filosóficos do século XIX. Segundo o positivismo, a humanidade deveria se preocupar somente com fatos observáveis. Não há mistérios no mundo que a ciência não possa explicar. O naturalismo é uma vertente do positivismo e é o estudo das relações humanas. Os escritores e compositores do naturalismo representam frequentemente o mundo dos criminosos, dos desvalidos e desmoralizados em condições emocionais extremas. Os expoentes do verismo são esses aí, né? Mascagni com a Cavalaria Rusticana, Leoncavallo com Pagliacci, Giordano com Chenier. O Puccini é considerado, como muitos, como expoente do verismo, mas outros acham que não, que ele apenas foi muito influenciado pelo verismo. Ele compôs 12 óperas, entre as quais as principais estão aí na tela, e todas elas continuam firmemente no repertório das grandes casas de óperas mundiais. Quase todas as heroínas de Puccini são mulheres devotadas aos seus amores ou amantes, tormentadas pelo sentimento de culpa e punidas pelo sofrimento e pela dor. Puccini demonstra muito compaixão pelos seus personagens, mas também, na opinião dos seus críticos, ele tem uma certa dose de sadismo. Daí, talvez, venha o apelo emocional das suas óperas. Puccini sabia que uma ópera não podia ser só ação, movimento e conflito. Ela também tem que incluir movimentos de repouso, contemplação e lirismo. E para esses momentos, Puccini inventou um tipo original de melodia apaixonada e radiante, mas também marcada por certa morbidez e melancolia. Sua obra-prima é tosca, que tem cenas de tortura brutal que não são tão frequentes assim em ópera. Ele, na verdade, ele eleva a agonia a um clímax de tensão insuportável. A descrição do que há de pior no comportamento humano é típica do verismo. As óperas de Puccini são também uma combinação perfeita de versos e música. As suas histórias são convincentes dramaticamente e o seu equilíbrio de texto e música aumenta e aprofunda o significado dramático e o conteúdo expressivo. São inúmeras as áreas ou trechos memoráveis das óperas de Puccini, e vamos mostrar só duas aqui rapidamente. Tenho certeza que todos conhecem, mas não podemos terminar uma apresentação de óperas e falar de Puccini sem tocar pelo menos alguma coisa dele. Thank you.
E mais uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram milhões de vezes, mas, mais uma vez, é fechativa, então tem que ser tocada. E espero que vocês reconheçam o intérprete. Acho que não tem dúvida que reconhecerão. É o Pavarotti. Ah, sabia. E olha que você disse que não é nem especialista em ópera, hein? Finalmente, enfim, como vocês já sentiram, não vou poder entrar no desenvolvimento da ópera no século XX, que é muito, muito, muito importante, interessante. A ópera tomou outros caminhos, outros rumos, e há coisas excelentes, maravilhosas que aconteceram no século XX e continuam a acontecer no século XXI. Então, está aqui uma lista rápida, que não vai dar nem tempo de vocês lerem e também vão ler, mas vão esquecer, mas pelo menos poderão depois gravar, na gravação poderão copiar isso aí. Então tem aí as grandes expressões da ópera que a gente não comentou particularmente, tanto no século XIX como no século XX. Esse é o índice da sua terceira aula? Realmente tem material aqui para mais, viu? É isso, pessoal. Eu não vou tomar mais tempo de vocês. Reginaldo. Acho que... Só espero ter tocado um pouquinho o coração de todos, porque o meu... Diga. A sua apresentação foi wagneriana. Wagneriana. Foi brilhante e longa. Muito longa, né? E brilhante. Mas eu queria fazer uma proposta para você e para o grupo. A gente podia marcar um outro dia para debater. Eu mesmo tenho umas 10 perguntas para fazer sobre ópera. Então, a gente poderia fazer uma reunião só de debate, perguntas e respostas. O que você acha? O que o grupo acha? Ótima ideia. Eu acho que vai bem, mas eu acho que deveria ser a próxima, em seguida, para a gente não perder. Como é que você está, Reginaldo, segunda-feira que vem? Desaquecer. Boa ideia. Depois do Reginaldo. Eu acho que sim, acho que eu poderia, sim. A minha questão agora é a seguinte, é que eu começo uma sequência de viagens, inclusive para o Brasil, que eu estou indo dia 29, de férias, mas segunda-feira que vem eu vou estar em Nashville, no Tennessee, numa conferência. Mas eu tenho a impressão que à noite eu estou livre. Então, acho que sim, acho que podemos deixar marcado. Então, você pode transmitir lá do Grand Ole Opry. Exatamente.
Exatamente. que é uma ópera também, né? Legal, então. Então, Eu vamos acho uma boa encerrar. ideia. Vamos fazer isso. A gente acerta com o Wagner e fazemos isso na próxima segunda. Ok. Valeu. Obrigado a todos e até Parabéns, a próxima. Muito Reginaldo. bom, parabéns. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Ótimo. Reginaldo. Excelente, parabéns. Delícia. Obrigado, Assistir obrigado. uma ópera já. Muito bom. Eu espero Ô, não Reginaldo. ter entediado a todos. Não, Não. imagina, Muito obrigado por maravilhoso.